De todo coração, Luciano Subirá, capítulo 5, Doar-se a Deus. Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. É necessário muita fé e consagração para entregar-se ao martírio. Não se trata só de atravessar o portal para a vida eterna. Talvez esta seja a parte mais fácil. A grande questão é aceitar tudo, deixar tudo para trás. E aqui ele fala, né, que ele estava numa visita com a esposa dele na Itália, e naquele momento ele se lembrou que existe lá, né, aconteceu lá, aquela perseguição de Nero que matou vários cristãos, muitos deles queimados. Ele pegava, amarrava os braços, né, dos cristãos, colocava um fogo nele e colocava nas praças, nos postes das cidades, para que servisse de iluminação. E aquelas pessoas, elas ficavam queimando ali e louvando ao Senhor. Quando a dor estava muito pesada, imensa, aí elas começavam a gritar e a outra pessoa continuava de onde o outro tinha parado. Aí por isso que ele começa a falar sobre essa questão do martírio, que ele falando que o crente não tem medo de morrer, mas na verdade não é só o medo de morrer, é o que você vai deixar para trás, os seus filhos, as pessoas que você ama. É isso muitas vezes o que prende mais. Romanos 5, 6 a 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É maravilhoso. O amor de Deus ficou provado quando Cristo morreu por nós. O entendimento do amor sacrificial de Cristo deve produzir em nós tanto constrangimento quanto resposta. Embora muitos cristãos não demonstrem um compromisso à altura, Deus deseja reverter o quadro. Creio que o Espírito de Deus há de levantar um povo no meio do seu povo. Esse grupo será tomado por paixão e servirá a Jesus até as últimas consequências. Morrer por amor. Tem até uma música da Fernanda Brum, que é Efésios. Fala sobre a questão de você amar a Cristo, se entregar a Ele e assumir essas consequências desse amor. Marcos 8, 34, 35, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Morrer por ele não pode ser uma atitude desprovida de amor. Jesus enfatizou ser necessário tomar a cruz para ser discípulo, mas o que exatamente significa tomar a cruz? Tomar a cruz é escolher morrer para nós mesmos. Ao dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, Jesus não afirma que obrigará o homem a fazer coisa alguma, mas que deve partir do próprio homem a decisão por executar aquilo que é necessário a qualquer um que almeja seguir a Cristo, negar a si mesmo e morrer para si. Conclui-se que tomar a cruz implica aceitar, mas também reconhecer diante de todos a própria sentença de morte, morte para si mesmo. O fato é que Deus não existe necessariamente a entrega literal da vida, e sim a disposição de perdê-la por amor a Ele. Eu lembro que eu já ouvi essas histórias, já que eu não sei se é testemunho ou se não é, que Deus, uma pessoa, ela estava na igreja, ouviu falar sobre missões, e sobre ela veio aquele pensamento: poxa, e se Deus mandar eu ser missionária na China? E se Deus mandar eu ser missionária na China? E ela não queria ir para a China, porque ia abrir de mão de muitas coisas, ir para outra cultura, e ela desanimou e esfriou na fé. E um dia, Deus, para alcançar ela, né, usou uma pessoa para falar e disse: olha, eu nunca quis que você fosse ser missionária na China. A única coisa que eu queria era que você tivesse um coração disposto, independente se eu fosse chamar você ou não. E é isso que a gente precisa atentar. Muitas vezes o Senhor nos coloca à prova, como colocou a Abraão, nos pede algo. Não é que Ele vai querer que a gente fique sem aquilo, mas Ele quer ver se realmente o nosso coração está tão entregue que o que é que venha depois fica abaixo do Senhor. Se precisamos morrer fisicamente, que morramos, mas que jamais deixemos de morrer para o nosso eu, nosso ego, nossa carne, nossos desejos desalinhados, nosso coração enganoso, e que todos vejam nossa caminhada de morte. Madame Guyon afirmou: é impossível amar a Deus sem amar a cruz. Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Todos, sem exceção, devem tomar a cruz, uma condição estabelecida por Jesus.
Quem quiser segui-lo, precisa morrer. É uma imposição, sim, a quem deseja ser discípulo. Quando Cristo chama um homem, propõe que ele venha e morra. Cristo desenhou o cenário oposto, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou toma a cruz ou não é discípulo. Ou toma a cruz ou não é discípulo. Ou um ou outro, não tem como ficar as duas. Quem quiser ser discípulo deve assumir um compromisso de morte. Precisa assinar um contrato que contém morrer para si mesmo como cláusula. Na qualidade de discípulo, a cruz virá de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. A questão é que podemos escolher de que forma o processo se dará, se mais ou menos doloroso. Sim, aí, né, acelerar, nessa parte ele fala sobre acelerar ou retardar a entrega. O foco era a aceitação ou não da condição de tomar a cruz. Quando Jesus falou naquele texto, olha, quem perder a sua vida, a encontrará. Não, quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. O foco era a aceitação ou não da condição de tomar a cruz. Quem se autopreservar e evitar a morte de si mesmo, corre o risco de sofrer muito mais, inclusive a morte física. Já quem se entrega logo à morte, na disposição de perder a vida pelo Senhor, será poupado dos sofrimentos maiores e pode ser livre do martírio. Todas as tentativas de escapar da cruz são inúteis, em vão, pois a vida do discípulo culmina na cruz. Se a decisão é por ser discípulo, também é por morrer. Quanto maior a resistência à morte, quanto maior a busca por preservar-se da negação de si mesmo, maior será o atraso do crescimento espiritual. Quem reluta fugindo da cruz e tentando poupar-se, paga mais caro e sofre mais no processo. É aquele negócio, você vai ter que sofrer. Uma coisa que a Joyce Meyer ela diz bastante. Na vida, a gente vai sofrer. Então, ao invés de você estar sofrendo pelas suas decisões erradas, por que você não sofre fazendo a coisa certa? Você não vai sofrer, não vai ter que se renunciar, não vai ter que... Mas também você não vai sofrer quebrando a cara. Então, siga o propósito de Deus, porque por mais que você não goste, não queira ali naquele momento, é o melhor para você. Em que João era diferente? Observe que... aqui ele fala... Porque no caso, João falava que ele era o amado de Jesus, era aquele que reclinava na cabeça, é aquele a quem Jesus disse que, para Pedro. E daí, se eu quiser que, por exemplo, João, ele não falou João, né? Mas Pedro se perguntou do João, era João ali. Como é que o João vai morrer? Aí Jesus falou, o que importa para você? E se eu quiser que ele fique vivo até quando eu volte? Aí a pergunta fica, poxa, o que é diferente tem do João? João foi o único que nunca deixou de estar ao lado do mestre, tanto no sinédrio por ocasião da prisão e do julgamento do Senhor, como também na hora da crucificação. Em outras palavras, ele foi o único que não tentou salvar sua vida, que não temeu a possibilidade de ser preso e executado com Jesus. Ele sempre se expôs como discípulo de Cristo, como se declarando, eu sou seguidor de Jesus e estou aqui se for preciso ser preso, sofrer e até morrer juntamente com ele. Estou disposto. Penso que João não foi martirizado por uma só razão. Quando todos fugiram e permaneceram à distância, ou até mesmo negaram Jesus, ele foi o único que se dispôs a morrer. Embora não tenha sido morto, sua disposição de ir até o fim por Jesus foi aceita por Deus como uma entrega da própria vida. Em primeiro lugar, Jesus nunca fez distinção entre os discípulos. Por exemplo, a Bíblia não diz que Cristo deitou sua cabeça no peito de João, e sim o contrário, isto é, partiu do apóstolo o impulso de reclinar-se e manter-se próximo ao coração de Jesus. Jesus aceita quando um discípulo distingue a si mesmo dos demais. Isso acontece quando provém do próprio discípulo um tratamento diferente para com seu Senhor, mais amoroso, mais respeitoso, mais obediente. Foi assim que João agiu, de maneira excepcional, mesmo quando mais ninguém fez. Outros também poderiam ter vivido o que ele viveu, desde que tivessem agido como ele agiu. Lembre-se de que a promessa de Jesus era que alguns, no plural, e não somente João, poderiam, antes de morrer, ver seu reino chegando com poder. Creio que o modo pelo qual nós amamos a Jesus e correspondemos ao seu amor afeta o nosso destino.
Ao pedir que tomemos nossa cruz em um compromisso público de morte, Jesus não quer privar-nos de viver. Isso tanto é verdade que as Escrituras são taxativas. Aquele que logo se dispõe a entregá-la, acaba por salvá-la. Nosso Senhor intenta levar-nos a um lugar de tamanha abnegação e desprendimento de outros amores que o resultado é nada, absolutamente nada, conseguir prender-nos ou segurar-nos. De acordo com as palavras de Jesus, o oposto de perder a vida é amá-la. E os que não amam a própria vida estão livres das armadilhas do diabo. Em Apocalipse 12:11 fala: eles, os santos, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Quando alguém não ama a sua própria vida e dispõe-se a perdê-la, leva vantagem sobre Satanás e seus ardis. Não tem nada que o prenda, nada que o faça escravo. A morte perde metade de suas armas quando negamos, em primeiro lugar, os prazeres e interesses da carne. Lutar contra os aguilhões não nos aliviará. Não fazer a vontade do Senhor, ficar relutando, o Senhor pede para fazer do jeito, não faz, quer fazer do seu jeito. É como o Senhor disse para Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. É você dar coice aí nos aguilhões. Lutar contra os aguilhões não nos aliviará. Pelo contrário, porque quem não sabe, aguilhão ele era usado muito antigamente, quando, por exemplo, os bois eles estavam lá arando a terra e eles paravam, usavam aguilhão, uma coisa pontuda, para incomodar o boi e ele continuar. E tipo, quando eles se movimentavam, davam um ré assim, dava coisa, sei lá, eles ficavam machucados. Aí Deus falou: Pedro, dura coisa você recalcitrar contra os aguilhões. Porque o que acontece? Você vai ficar lutando, relutando, não vai sair do canto. E a sua vida vai ficar estancada. Pelo contrário, lutar contra os aguilhões causará mais dor do que a aguilhada em si. Portanto, pare de lutar e entregue a sua vida no altar de Deus. Não adianta tentar evitar o inevitável. Tome a sua cruz. Isso acontecerá cedo ou tarde. Ou melhor, com menos ou com mais sofrimento. Lembre-se, a decisão é sua e o preço a ser pago virá como uma consequência da sua própria escolha. O caminho do Senhor é muito melhor. A palavra diz que os seus caminhos, os seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Então, se Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele me criou, Ele me conhece mais do que eu mesmo. Será que Ele não sabe o que é melhor para mim? Será que Ele não sabe qual a direção que eu devo tomar? Então a gente precisa seguir a instrução do Senhor. Se a gente for passar pelo sofrimento, mas vai ser um sofrimento no processo da cura, no processo da redenção, de mais perto daquilo que nós somos criados para ser. Então que a gente possa se entregar e doar-nos a Deus por completo. Porque Ele não se entregou em partes, mas foi por inteiro. E é isso aí, e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.